Lembrar dá muito prazer. Você guarda aquilo que tem significado para você. Primeiro namorado, por exemplo. Jogando bolinha de gude com meu pai. Sem a memória a gente não sabe nem quem a gente é, né? A vovozinha já está começando. E hoje vamos falar de um assunto pra lá de importante: a memória. Todo mundo já sabe que é por causa dela que temos a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações no nosso cérebro. Mas você já parou para pensar qual é a verdadeira importância das memórias na nossa vida? Memória é tudo, né? Sem a memória a gente não sabe nem quem a gente é, né? Guardar o passado e até mesmo pensar no futuro, para isso tem que ter lembranças também, né? Minha primeira lembrança de vida era jogando bolinha de gude com meu pai. Era uma brincadeira de roda que usava naquela época, de pular corda, de pular amarelinha. Uma lembrança que me marcou foi quando eu me formei na 8ª série. Primeiro namorado, por exemplo. O meu casamento, eu não esqueço também. O nascimento da minha filha. E também a minha separação também não esqueço também não. Adorava ouvir a história dos mais velhos. Eu acho que a experiência de outras pessoas ajuda a gente. Eu sempre gostei de ouvir a história dos mais velhos. Eu acho que isso te acrescenta muito. Você quer que eu conte a história? Ouvir com cuidado a história de alguém mais velho é, sem dúvida nenhuma, um jeito de expandir a nossa visão de mundo. Mas o mundo está acelerado e as pessoas parecem não ter mais tempo ou mesmo interesse para ouvir os causos de alguém que viveu uma outra época. Oi, pode entrar. Oi, posso ajudá-la em alguma coisa? Aqui é o 791? É sim. Nossa, que diferença. Diferença? A senhora precisa de alguma coisa especial? Porque eu estou trabalhando aqui, tenho que entregar esse projeto. Sei. Eu posso entrar um pouquinho? Eu não vou demorar, eu explico por quê. Claro. Dá licença. Por favor. É que eu morei aqui, sabe? Meus pais eram proprietários e eu praticamente cresci aqui. Quer ver? Nossa! Eu não imaginava que essa casa era tão antiga. Eu sou arquiteta, eu adoro casa antiga. Foi por isso que eu comprei essa casa. Nossa, que linda! Olha, a senhora fica à vontade. Pode dar uma volta por aí, eu vou terminar esse trabalho aqui. Mas a senhora fica à vontade, tá bom? Ah, sim, é arquiteta, né? Por isso que eu fiquei surpresa que a casa ainda não tivesse sido derrubada. Aqui ficava a poltrona do meu pai. Aqui ficava o mancebo. Aqui ficava a cristaleira, que foi da minha tia Zilá. Nossa! Essa é a chapeleira que foi do meu avô. Meu Deus! Ai. E aqui ficava o sofá, onde eu sentava com meu falecido Zezé. Tchau. Foi aqui que ele me pediu em casamento, depois que ele rompeu com a Aninha, né? Seu marido? E primo. Posso sentar? Ah, claro, fica à vontade. Antigamente era assim, sabe? Os jovens eram prometidos desde criança e a Aninha pertencia a uma família muito rica de Jaú. Mas aí o Zezé teve que vir para São Paulo, ele veio estudar. E aí, menina, não teve jeito. Como assim? Vocês namoravam escondidos? Como era namorar escondido naquela época? Escondido é o mesmo que agora, né? Era divertido
é perigoso. Mas o Zezé era um bom menino, ele não quis romper com a Aninha, não queria constranger a família. Mas e aí? Como é que vocês fizeram? Como é que ele resolveu tudo isso? Olha, me parece que você tinha alguma coisa para entregar. Eu tenho, mas é que eu fiquei tão curiosa com essa história. Me conta, vai. Acontece que nesta rua aqui tinha um advogado que estava muito interessado em mim e ficou me sondando, ficou em volta. E eu, que não sou boba nem nada, dei trela, entendeu? Mas você não estava gostando do tal do Zezé? Não, era só para fazer um ciúminho, entendeu? Um dia, o Zezé chegou em casa, viu um bilhetinho do advogado. E aí, menina... Ai, meu Deus do céu! O que ele fez? O maior escândalo. Aí não teve jeito, a família toda ficou sabendo, ele teve que romper com a Aninha e me pediu em casamento. Não acredito. A Olivia encontrou quem quisesse ouvi-la. E a Érica aprendeu que alguns truques femininos são atemporais. As duas passaram bons momentos juntas. Quem vai falar mais sobre isso é a Vavi Pacheco. Em 1979, eu escrevi um livrinho que é história para a coleção Primeiros Passos. E lá eu dizia, no Brasil não há um interesse pela memória, não há um interesse pela história do país. Depois eu vi que isso era uma coisa mais ampla que só no Brasil, quando eu li uma vez uma pesquisa que quando perguntar na Inglaterra para um jovem se ele sabia quem era o Churchill, que era o herói da Segunda Guerra, né, o premier, ele falou assim, é um dos Beatles. Então eu vi que não é só no Brasil que a gente não liga para a história, é uma coisa mais ampla. Nós vivemos um momento muito do imediato, um momento, uma época que tudo passa muito rápido, todo mundo quer fazer as mesmas viagens, ver os mesmos programas de televisão, come as mesmas coisas, quer vestir as mesmas grifes. Você sabendo o que você tem de específico, quem era seu pai, sua mãe, quais são as tradições, as coisas que aconteceram, de onde veio a sua família paterna ou materna, isso vai reforçar um pouquinho o que há de único em você. Quem não sabe a própria história, não é? Já dizem muitos historiadores, está condenado a repetir, né, os erros que já fez no passado. Hoje a palavra é acelerar. A informação é rápida e fragmentada, mas vivemos também em um tempo em que a memória pode ser dividida, compartilhada, multiplicada. É o que faz o Museu da Pessoa. Foi uma iniciativa da Karen Workman, fundadora da organização. Ela é historiadora e linguista. Ela trouxe um processo de reflexão em que ela dizia o seguinte, a humanidade ela guarda, né, objetos, ela guarda quadros, ela guarda móveis, né, que na verdade são tombados e tal. Ela falou, e por que não guardar histórias de vida de pessoas? Então, surge muito em função dessa reflexão dela e ela funda o Museu da Pessoa. Eu falei, puxa, a gente tem museu de tudo, mas tinha que ter um lugar onde as pessoas pudessem deixar sua história, sua alma, né? Aquilo que só a gente sabe. Devia ter um Museu da Pessoa. Quando a gente fala de memória, a gente na verdade está falando do esquecimento, né? Porque você guarda aquilo que tem significado para você, né? A gente não guarda tudo aquilo que a gente vive, né? Então a gente só guarda aquilo que tem valor pra gente, que tem significado pra gente. E o que é história? História é a narrativa que você constrói para o outro dessa memória. Então é como você conta essa memória para o outro. Se a gente assiste novela, se a gente lê romance, é porque a gente gosta de saber do outro. E seria maravilhoso que a gente gostasse de saber daquele outro que está do nosso lado, no ônibus, na fila. O museu foi crescendo, a gente começou a trabalhar, a gente, na verdade, tem um acervo muito rico, né, no sentido, hoje nós temos quase 16 mil histórias, são mais de 70 mil fotos. E hoje a gente é uma rede virtual de histórias de vida e a gente, na verdade, hoje está nos Estados Unidos, em Portugal,
e no Canadá. Eu acho que essa coleção de histórias que estão no portal é exatamente para a gente entender e valorizar as experiências de cada um, o olhar que cada um tem, aprender a escutar, a ouvir a história do outro, né? E eu acho que é uma questão de compreensão mesmo, de você parar e olhar o outro como ele é, né? Na sua essência, e conseguir entender o outro pela história que ele vive, né? No próximo bloco, tem mais Museu da Pessoa no Vovozinha. Estamos de volta com a Vovozinha e suas memórias. A Bia e a Lilian foram testar nas ruas como anda a memória das pessoas. Vamos fazer um jogo da memória? Sua memória não é boa não, hein? Aí, meninos, toca aí. Todo mundo conhece o jogo da memória? A gente tem sempre duas cartas iguais. Sim. E a gente vai tentar formar parzinho. Vamos ver que time que vai ganhar. Uhul! Esse aqui, ó. Vou te contar, hein? Vai. Ai, vai falar, ó. Eu vou querer esse daqui, ó. Esse aqui? É. Ih, o cara tá mandando muito bem. O meu time é bom. Ai, um coelhinho. Eita, esse não saiu ainda. Não. O coelho saiu. Deve estar aqui, então. A conta da Regina é. Lata de tinta. E a lata de tinta. Aê! Uhul! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4. Desculpa aí, perdedor. Fala sério. Vocês acham que vocês jogaram bem? Vamos bem. Você acha que você lembrou bem? Você acha que você tem uma memória boa? Não, memória boa eu não tenho. Eu acho que o que eu acertei aqui foi na Flórida. Vocês esquecem coisas importantes? Importante sempre não. ou não? Importante não. Nunca? Não, já aconteceu sim. Já aconteceu. Mas vocês esquecem coisas mais antigas, assim? Coisas que de muito tempo? Não. Eu esqueço. Você esquece, você não. Você tem uma memória boa. O que você esquece? É de momento. Às vezes as coisas antigas eu esqueço, outras coisas boas eu não esqueço. Coisas ruins eu esqueço. Foi divertido, né? Vamos jogar de novo? Falar em memória significa falar de lembrança. Repensar, com as imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. É o que a Maria José foi fazer no Museu da Pessoa. A história, ela fala do presente, né? Da visão que você tem de mundo hoje, do seu momento presente. Então, assim, você vai eleger, de acordo com os seus objetivos, com os seus anseios, do seu momento presente, é que você vai eleger lá atrás aquilo que tem significado. Isso aqui é em Nazaré, em Portugal. Isto sou eu com uma das minhas filhas. Esta aqui é eu com a minha neta há muitos anos. Aqui no museu a gente trabalha com essa metodologia da história oral, né? Então, uma das coisas dessa metodologia que vem é você, por exemplo, começar com a pessoa se identificando. Ao se identificar, ela começa a rever o papel, você falar o seu nome completo para uma outra pessoa, isso já tem um significado, onde você nasceu e em que data. Então, isso já vai começando, fazendo a pessoa se remeter à sua própria memória. Eu queria começar pedindo para a senhora falar para a gente o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento. Maria José
Reis dos Anjos Muniz Soares. Nasci em Lisboa no dia 27 de outubro de 1926. Olha, essa gravação, eu esqueci até que estava sendo gravada. Eu estava conversando, esqueci completamente que estava sendo gravado, de tão à vontade que eu fiquei. Ela contou bastante da infância, né, de como é que era. Porque logo de cara, nas primeiras conversas, a gente já percebe, né, o sotaque, então ela não vem daqui, então como é que a gente vai abordar esse lugar diferente da infância. Fala como foi a vinda dela pro Brasil e como foi a luta dela aqui, como que ela escolheu São Paulo. O meu pai tocava violino, o meu irmão tocava piano de ouvido e eu também. A partir daí, como eu diziam que eu tinha muito jeito e que não sei o quê, porque eu era menina, decidiram que então, tudo bem, vai estudar mesmo música. Fiz muita música, muitos concertos, participei de muitas audições, fechei a música na gaveta e fui trabalhar. O meu marido, nessa altura, foi para os Estados Unidos por causa de uns negócios que o pai tinha morrido. Ao fim de muito tempo, ele resolveu que não estava disposto a voltar a Portugal, eu estava na Colômbia, e que o ideal seria nós nos encontrarmos no Brasil e começarmos aqui a vida de novo, que ele não ia voltar para Portugal. E ele não veio. Eu fiquei sozinha. Aí eu percebi que estava sozinha, que ele não ia voltar. Aí começou a minha vida no Brasil. Eu me dediquei muito à culinária. Porque na família, por natureza, fazia parte daquele estereótipo da mulher competente, que cuida dos filhos, que tem uma casa impecável, que sabe tudo, que recebe, que isto e aquilo. Fazia parte da família as pessoas saberem cozinhar muito bem. Foi uma segunda vida. Eu nunca teria feito o que fiz aqui se tivesse ficado em Portugal. Eu descobri no Brasil que eu podia fazer muitas coisas. A gente só vive o que a gente acha possível. E quando você vê a vida de uma outra pessoa, ela percebe outra coisa. Ela tem outra experiência no mundo. Ter a possibilidade de olhar o mundo por uma outra janela que não a sua é quase como crescer a sua própria janela. E isso é mudar a nossa vida. Eu acho que uma das premissas do museu que diz que uma história pode mudar o seu jeito de ver o mundo, eu acho isso bem verdade, porque a gente começa a enxergar que todo mundo tem história, que ela vale a pena ser ouvida, que sempre tem ali, sempre tem alguma coisa que você não espera, que está lá, ou que te surpreende, que te emociona. Apesar de eu achar que não tinha grandes feitos para contar, tinha 84 anos de vida para recordar. Se você entrevistar, por exemplo, uma pessoa aos 20, aos 40 e aos 70, provavelmente a narrativa histórica que ela vai fazer das suas memórias será diferente, né? Porque é aquilo que tem significado para você nesse momento. Esse livro que eu fiz, Memórias de uma Avó, foi mais ou menos uma resposta a um pedido de uma nora minha. Na ocasião, ela estava morando em Oxford, meu filho era filósofo e estava fazendo um pós-doc lá, e tinha lá um livro de história da vovó. Um álbum, né? E aí ela falou, compra para escrever a história para o seu netinho. E o livro era totalmente para uma mulher inglesa. Não tinha nada a ver com uma mulher brasileira. E eu disse para ela, não vou comprar, não. Eu vou fazer, porque eu sou historiadora, gosto
muito do problema da memória, trabalho com biografia. É um esquema para ajudar uma mulher a contar a vida dela. É que eu acho que lembrar as coisas da sua vida dá muito prazer. Eu acho que a gente tem uma tendência a esquecer o ruim e a gente lembrar do bom. E lembrar do bom é uma delícia. Quem sente que constrói uma nova vida não tem problema com o passado. O problema é quem fica parado naquela vida que não deu certo. Eu queria muito mostrar como uma mulher com 60, 70, 80 anos ainda pode ter os pés bem ligados na terra, ainda pode se apaixonar, se não por uma outra pessoa, por muitas coisas na vida, por viajar, por se relacionar com os netos, por praticar algum esporte, por fazer uma comida, então, por ler um livro. Então, o último pedaço chama E Agora? Justamente isso, para você dizer também o que você pensa que gostaria que fosse o livro, a vida dos seus netos, o mundo que os seus netos vão viver, os seus bisnetos, o que você teme para o futuro deles, o que você deseja para o futuro deles. Então, o final não é memória, o final é os pés bem ancorados no presente e com um olhar para o futuro. E é com os pés no presente que a Rosalie está fazendo o sudoku para não esquecer das coisas no futuro. Ai, mãe, você não para de fazer esse troço. Troço não. Mais respeito com o meu sudoku, que é ginástica pra mente. Ginástica? Desde quando você gosta de ginástica? A gente nunca vem pra praia e quando vem, tá chovendo. Eu não tenho nada pra fazer e você fica aí enfiada nesse suruco. Sudoku! E para, Aline, sossega, porque daqui a pouco a chuva passa e a gente vai tomar sorvete. Escuta, por favor, pega na gaveta aí uma caneta pra mim, que essa aqui não tá funcionando direito. Mãe, que isso? Você guardou minha pasta de cartas? Guardei? Ah, isso tá aí nessa gaveta desde que a cômoda ficava no seu quarto. Aliás, sabe o que? Aproveita, joga fora, porque essas coisas antigas, o Feng Shui diz que não são boas para a energia da casa. Ai, esse é do Betinho, você lembra dele? Claro que eu lembro dele, seu primeiro namorado. Você chorou 2 semanas quando ele terminou com você por causa daquela filha da Amélia. Eu? Mãe, você tá louca? Desde quando eu sou dramática desse jeito? O menino gostava de mim, tá? E eu nem dava tanta bola assim pra ele. Não dava bola, você era louca por ele. Aí eu achava tão bonitinho, coisa de primeiro amor. Primeiro amor. Ô mãe, eu acho que esses remédios pra pressão que você tá tomando estão te fazendo um pouco mal. Eu, chorando por causa de um garoto de 11 anos? Se liga. Ai, parou de chover. Vamos tomar um sorvete? Eu tô louca pra tomar um sorvete de pistache. Betinho, eu não aguento mais ficar longe de você. Volta pra mim, por favor. Quando é que essa dor vai passar? Para com isso! Isso chama invasão de privacidade, não, tá? Não. Isso se chama refrescar a memória. Você disse que não gostava do menino e me chama de gagá como se o remédio pra pressão tivesse me alterado. Não, mãe. Isso chama memória seletiva. Eu lembro do que eu preciso e do que eu quero, tá? Mesmo porque eu não preciso ficar pensando que eu comecei a ser maltratada pelos homens aos 11 anos de idade. Esquece, tá? Tá, esqueço. Pronto. Vamos tomar um sorvete? Vamos. Então vamos. Ah, espera um pouquinho. O que foi? Esqueceu o guarda-chuva? Não, o sudoku. Você vai precisar. Ginástica pra mente. Às vezes, uma lembrança puxa a outra, que puxa mais uma segunda e uma terceira, e a gente acaba desenterrando histórias antigas que estavam muito bem escondidas. Nossas histórias. Memórias que, felizes ou não, ajudaram a constituir o que somos e o que seremos. Não esqueça, na próxima semana tem mais Vovozinha.